Bom, eu vou explicar aqui um pouco sobre esses arquivos que eu já deixei pronto. Bom, todo script, ele necessariamente precisa estender a classe script e precisa ter um script manifesto. Isso aqui são as informações base do script, tipo uma descrição sobre ele, qual que é a versão que ele está, qual é o autor, o nome. Então aqui vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem. Aqui eu já deixei algumas variáveis, deixei 4 variáveis já pré-prontas. Aqui, a quantidade de experiência inicial do jogador, a quantidade de dinheiro que eu fiz, o total profit no caso, o tempo de início, a GUI, que é nada mais do que a interface do nosso script. Se a gente não quiser também eu vou mostrar como faz. E um hash map chamado custom info. Esse hash map vai ter as informações que vão ser escritas na tela. Aqui eu já deixei duas funções prontas aqui, só de exemplo. Essas funções vocês podem apagar elas no caso. Mas o objetivo desse meu script atual, na verdade ele não está fazendo nada. A única coisa que ele faz é ficar aumentando o valor da variável total profit que vai ser exibida em tela. Mais para frente eu explico aqui. Beleza, assim que o script é iniciado, eu inicializo a variável start time com o tempo atual em milissegundos e realizo a soma de todas as experiências de combate do meu jogador. Então aqui eu estou somando a experiência de força, ataque, defesa, ranged e magia inicial do player. Por que eu faço isso? Porque ao longo da execução do script, esses valores aqui vão se alterar. Então esse Cat Experience Tracker é uma função do osbot.jar, aquele módulo que a gente incluiu manualmente pelas configurações do IntelliJ. Então aqui eu estou só chamando uma função que já existe dentro daquele jar. E aí, para eu saber o quanto de experiência que o usuário tem, é só eu pegar essa experiência menos a experiência que ele tinha no começo, né? Eu vou saber a variação da experiência. Beleza. Outra coisa que eu adicionei aqui foi uma interação com a interface. Aqui eu já deixei uma GUI pronta, mas se vocês não quiserem utilizar essa GUI, é simplesmente vir cá, arrancar esse bloco fora, arrancar tudo que tem relacionado com essa variável GUI, arranca aqui também, e arranca aqui, por exemplo. Então já seria um script sem uma interface. Mas vamos voltar com ela aqui. Aqui, esse bloco todo aqui é padrão, vocês não precisam entender o que está acontecendo. Basicamente, ele vai tentar inicializar a interface e ficar esperando o usuário clicar no botão de iniciar, o Start Button. Enquanto o usuário não clicar em Start, ele não vai seguir com os passos adiantes. Beleza, aqui a próxima variável que eu estou modificando é a Custom Info, justamente essa aqui que eu falei que era um hash map, que vai ser basicamente as informações que eu quero estar escrevendo na tela. Então, aqui eu defini quatro informações básicas que a grande maioria dos scripts utiliza. Se você não tem interesse em alguma ou em outra, é só vir cá e apagar. Aqui, por exemplo, o estado atual que se encontra o script. Aqui eu comecei ele como waiting. Runtime, que é o quanto de tempo que o script está rodando. Aqui por padrão 000. A experiência em combate e a experiência em combate em hora. A quantidade de dinheiro e a quantidade de dinheiro em hora. Na verdade, são só essas 4 mesmo. E aqui, isso aqui eu vou explicar um pouco depois. Pode deixar até comentado se não tiver. E logo depois disso vai inicializar o script. Isso aqui vocês não precisam entender. Isso aqui é a função para poder escrever na tela. Aqui é onde vai acontecer o coração do script, né? O main function é onde a gente vai ter que colocar nossa lógica de programação. E aqui algumas funções auxiliares também que vocês não precisam entender o que está acontecendo aqui não. Mas basicamente é onde ele vai fazer o cálculo para poder atualizar as informações que estão aparecendo na tela. Beleza. A interface vão ter várias funções aqui que eu já deixei pré-prontas, mas vocês não precisam mexer, muito menos entender exatamente o que está acontecendo. Mas primeiro de tudo, vamos rodar esse script aqui para vocês verem como que está a carinha disso aqui. Para gerar um arquivo executável, ou melhor, como que a gente faz para poder rodar o script pelo OSBot, a gente tem que vir aqui no Build e clicar em Build Artifacts. E clicar aqui em Build. Nisso, ele vai gerar um arquivo lá naquela pastinha que a gente definiu, no Project Structure. Então, se a gente vier aqui nos nossos diretórios, por exemplo, estou aqui no diretório que eu defini lá,
E o arquivo que eu gerei foi justamente esse aqui, scripts.jar. Ó, 10h10 da noite, bem agora. Beleza, já está aqui. Então, vamos abrir aqui uma instância do Old School RuneScape. Beleza, já abri aqui um RuneScape, vou clicar aqui no Play. Antes de clicar no Play, vamos só alterar aqui o nome. Aqui em Template Script, vamos colocar outra coisa. Vou colocar aqui, First Script. Vou dar um build novamente. Esperar a barrinha aqui embaixo. Beleza, terminou. Vou voltar aqui para o SBot. Vou clicar aqui nessas duas setinhas, Refresh. Agora vamos procurar aqui. Ó, First Script já está aqui. Vou clicar em Start. Beleza, já iniciou nosso script. Vou clicar em Start de novo. Ó, como vocês podem ver, já está funcionando. Então, esse hashmap custom info são exatamente essas 4 informações que estão aqui, que são as que eu defini aqui, por exemplo, estado, runtime, combat XP e coins por hour. Aqui ele está subindo automaticamente 1 coin por segundo, mais ou menos, porque foi o que eu defini para o meu script fazer. Se a gente vier aqui na main function e seguir ela, ó, aqui eu chamo uma função updateState, que atualiza exatamente esse escrito que está aqui. Então, à medida que a gente vai fazendo coisas para o nosso script, por exemplo, lá, vamos fazer o jogador atacar uma galinha. Aí eu venho cá e dou um update state e coloco, por exemplo, killing chicken. Então ele vai atualizar aqui na tela para o usuário saber o que o script está fazendo. E aí aqui na main function eu estou chamando essa função update profit. E essa update profit, ela simplesmente está pegando o nosso total profit e incrementando em 1 valor. Por isso que está subindo aqui de 1 em 1. Beleza, eu vou parar o script aqui. E vou falar um pouquinho aqui só sobre a interface, que é uma parte que assusta muita gente, mas que não é muito complicado, principalmente porque eu já deixei muita coisa pronta. Vou colocar lado a lado aqui, mais ou menos. Beleza, eu vou explicar aqui bem por alto essa parte do GUI. Então, primeiro de tudo que a gente tem aqui é qual vai ser o nome do nosso script. Aqui eu coloquei template, mas vamos supor que seja, sei lá, Chicken Killer. Então aqui você viria aqui e colocaria o nome correto do script. Beleza. Aqui eu já deixei várias coisas prontas. Então, basicamente, o que vocês vão precisar são duas coisas. Descobrir como que cria um campo de determinados tipos diferentes e como que a gente organiza esses campos dentro da nossa interface. Então, inicialmente aqui eu estou fazendo uma estrutura onde eu tenho um painel de borda, e aí dentro desses painéis de borda eu tenho alguns campos. Então, para vocês verem como é simples, sempre que a gente criar um painel de borda, é só a gente vir cá. Eu gosto de seguir essa estrutura. Vamos supor, vou criar um novo aqui em cima. Ó. Aqui onde está Settings Panel, eu vou colocar outra coisa. Vou colocar, tipo assim, Combat Panel. Eu quero que esse menuzinho aqui tenha só as informações de combate. Então eu vou adicionar aqui, ó, Combat Panel. Beleza, criei um novo painel. E aí, depois que a gente criar um novo painel, simplesmente é só a gente adicionar quais campos que a gente quer, quais inputs que a gente quer que o usuário preencha. Então aqui a gente vem cá, Combat Panel, e simplesmente adiciona o campo que a gente quiser. Eu já deixei 4 tipos de campo prontos aqui. O primeiro deles é o campo de texto. A gente simplesmente vai dar um Create Component, vai colocar um label, que é um texto que vai aparecer na frente, e a nossa variável de texto. Então aqui, ó, text sample. Ele vai estar aqui nessa variável text sample. Combo box sample, aqui é uma opção que você... Aqui é um input que você seleciona alguma opção. Aqui eu já deixei, por exemplo, 3 opções prontas, mas você poderia colocar qualquer coisa. A outra que a gente tem é um campo de número. Então aqui, spinner sample, que é um JSpinner. Aqui eu posso tanto digitar, por exemplo, 150, quanto posso clicar aqui do lado. Isso é um spinner. Como parâmetro aqui a gente tem quantas colunas a gente quer que esse campo tenha. Se a gente quiser deixar ele maiorzinho, a gente pode aumentar aqui. O valor default. E eu adicionei um listener também. O listener é para, vamos supor que eu quero que meu campo numérico, por exemplo, não faz sentido. Se eu quero, por exemplo, perguntar para o usuário, quantas comidas você quer levar pro boss? Qual que é o sentido do cara poder levar menos uma comida? Não faz sentido. Então, aqui eu adicionei um listener, que o listener ele basicamente está sempre olhando para os valores que o usuário está digitando. Sempre que há uma alteração nesse campo, o código que está aqui dentro é chamado.
Então, aqui eu fiz um listener, né, verificando. Se o valor desse campo for menor do que 0, seta ele para 0. Então, se eu vier aqui colocar menos 50, ele vai alterar o valor para 0 de volta. Basicamente essa é a ideia do listener. E esse listener pode ser usado para fazer isso com qualquer tipo de campo, não só como para campo numérico. E por último, e o mais simples de todo, é um checkbox, que na verdade é como se fosse um booleano. Muito fácil. Beleza, eu vou mostrar aqui como seria mais ou menos a construção de uma nova categoria aqui no nosso painel, que é uma categoria de combate. Para isso, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos roubar essa parte aqui do texto. Vamos adicionar aqui, ó. Aqui, text sample. Vamos copiar. A gente precisa fazer duas coisas sempre que a gente vai criar um campo novo na nossa interface, que é criar uma variável que vai receber o valor desse campo. Então aqui vai ser, por exemplo, monster name. Eu quero perguntar qual que é o nome do monstro que eu vou matar. Aqui o label a gente põe qualquer coisa que a gente quiser. Nome do monstro. Aqui não põe 2 pontos, coloca só o nome do monstro. 2 pontos ele já vai colocar automaticamente. E outra coisa que é muito importante é lá no finalzão a gente adicionar uma função que pega o valor desse campo. Então a gente teria que vir cá, por exemplo, colocar aqui, ó, get monster name. E só copiar, na verdade, o que está aqui na outra função de texto. Ó. Na verdade, vou só duplicar ela, ó, e trocar aqui para getMonsterName e monstername.getText. Beleza. Agora, ótimo. Nome do monstro, monstername. Agora vamos supor que eu quero... Na verdade, eu vou deixar assim mesmo. Beleza. Criei o meu painel. Tá. Novo painel, coloquei um campo novo dentro desse painel. Só que só isso não é suficiente. A gente precisa adicionar esse painel no nosso main dialog, que é como se fosse ali toda essa parte preta, igual eu falei. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo, eu já deixei pronta essa parte. Bem aqui nessa parte pack, a gente só vem cá, ó, entra aqui no main panel e adiciona o nosso novo painel. Beleza, vou adicionar aqui o combat panel e vou dar um build artifact. Beleza, vou clicar aqui para atualizar e vou dar um start no first script. Beleza, vocês podem ver que já apareceu aqui o nome do monstro. Ó, chicken, por exemplo. Beleza, perfeito. A ordem que esse menu é construído é justamente a ordem que eu adiciono aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, passar o meu settings para cima, eu viria aqui e colocaria o add em cima. Vamos dar um compilado aqui para ver. Beleza, vocês podem ver aqui que o combat passou para o meio. Perfeito. Então, é basicamente assim que a gente vai fazer as interfaces. Com esses 4 tipos de campo que eu já deixei aqui, vocês conseguem fazer muita coisa. Bastante coisa. Beleza. Agora eu vou ensinar como que a gente faz para poder pegar a informação aqui dessa interface. É muito simples. Para isso, a gente vai precisar ter essas funções criadas aqui, que são os getters para todos os nossos tipos de interface que a gente tem. A gente, por exemplo, aqui eu já criei todos os getters para todos os 4 tipos que eu tenho, que é para o spinner, para o combo box, para o checkbox e para o texto. Então, sempre que você criar um campo novo, você vai criar um getter novo de acordo com o tipo dessa interface. Beleza, voltando aqui no nosso código, para a gente poder pegar a informação. Logo após esse bloco que diz respeito à interface, a gente vai simplesmente acessar a variável GUI. Então, aqui eu vou dar justamente isso aqui que já está comentado. Eu vou dar um log GUI, ponto, e o nome do setter que a gente definiu lá. Por exemplo, getMonsterName, que é o campo que a gente criou. Então aqui eu estou exibindo no log qual foi o nome do monstro que ele digitou naquele campo. Vamos dar um build artifact e rodar o código. Como é que eu esqueci de abrir o log? Para abrir o log é só clicar aqui nessa toggles the logger, clica na lixeirinha para limpar e vamos tentar de novo. Vamos escrever aqui, ó, oi log e vamos dar um start. Oi log. Beleza, perfeito. A gente já está conseguindo pegar informações da nossa interface.